Aleluias. Você quer que Deus cuida de você? Então glorifique a Deus. Eu sinto a presença do Senhor nesse local, nesta casa cheia, bonita. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Todo-Poderoso. Meus irmãos, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Me deixe lembrar duas coisas para vocês. Primeiro, as restrições da qual minha esposa mencionou, todos já estão cientes. Elas entram em vigor para as igrejas a partir de sexta-feira. Portanto, sexta, sábado e domingo, nós não teremos cultos presenciais em nenhuma de nossas igrejas, apenas online. Nós vamos colaborar e vamos orar para que logo, logo a nossa cidade e a saúde da nossa cidade se restabeleça. Nós estamos aqui não para atrapalhar a administração pública, mas para orar e abençoar por ela. Na terça-feira que vem, eu estarei com o prefeito Felício Ramute, na prefeitura, o vice-prefeito e a comissão da pandemia, para a gente conversar algumas coisas, e como nós, da Assembleia de Deus em São José dos Campos, podemos ajudar a nossa cidade a rapidamente restabelecer a sua normalidade. Por isso, continue orando pelo prefeito da nossa cidade, pelas nossas autoridades, porque nós sabemos que não é fácil estar nessa cadeira agora. Às vezes a gente questiona algumas decisões que um ou outro podem fazer. Eu ministrei certa vez aqui e Deus me fez enxergar uma visão diferente. Eu falei de uma frase que dizia assim, onde nós sentamos determina o que nós vemos, e o que nós vemos determina o que nós fazemos. Muitas vezes nós não sabemos ou não concordamos com o que os outros fazem. Sabe por quê? Porque nós não vemos o que eles veem, porque nós não estamos sentados onde eles estão sentados. Então eu oro para que Deus dê sabedoria para os nossos governantes, para que o Brasil possa voltar à normalidade. Eu estava vendo jogo de basquete da NBA esses dias, em Nova York, estádio lotado, ninguém com máscara. E eu falei, Senhor, eu estou sonhando no dia que nós vamos fazer como o pessoal do Cetasc faz. Não é que pega o cabelo e joga para cima, a gente vai tirar a máscara aqui num culto e vai jogar para cima e vai glorificar o nome do Senhor e agradecer porque Deus nos livrou de mais essa, tá bom? Sexta, sábado e domingo não teremos cultos presenciais e esperamos aí, né? O que vai acontecer para outra semana para entender se realmente poderemos fazer o que temos planejado, que é a Santa Ceia dos 80 anos. E deixa eu só também mostrar, não está disponível ainda à venda. Se eu não me engano, dentro de 20 a 25 dias, no máximo um mês, teremos disponibilidade também das Bíblias comemorativas dos 80 anos da nossa igreja. Serão 4 modelos. Esse é o primeiro modelo, capa preta, né, o capa azul marinho com o 80 dourado, muito parecida com a camisa, tá bom? Que é a logo da nossa festa. Bota outra aí, essa é a visão frontal, pode passar. Teremos a versão branca, tá bom? Bíblia Sagrada com branco e dourado também, pode passar. Aí outro ângulo. Essa aqui é com o fundo da cidade de São José dos Campos. Tem aqui e lá na sede também nós temos um banner muito bonito que tem uns desenhos. O telão não tem uma definição muito boa, mas tem ali os desenhos no fundo. 80 anos todas de capa dura, tá bom? E teremos a última versão, que é a versão para jovens e adolescentes. É uma versão mais jovial, mais descolada, que fala mais a linguagem deles, tá bom? Que tem aí alguns dizeres também muito parecidos com tudo que nós vamos festejar aqui em nossa festa. Se você está feliz com o Senhor, diga, eu estou. Amém. Abra sua Bíblia. Eu vou ler em 2 textos, ok? Eu quero ler muito a Bíblia, porque eu gosto. É bom a gente ler a Bíblia juntos. Abra primeiro o primeiro texto de Êxodo, no capítulo 13. Livro do Êxodo, capítulo 13, versículo 17 e 18, a primeira parte. Bota para mim no telão também, Êxodo 13, versículo 17. Nós estamos falando sobre guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo, GPS. E eu quero falar um pouco sobre o processo que Deus usou para guiar o seu povo. E como foi um pouco difícil também para o povo obedecer a voz e os encaminhamentos de Deus. Olha o que diz Êxodo 13, 17 e 18, a primeira parte. Ora, quando Faraó deixou ir o povo, olha isso, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, se bem que fosse mais perto. Ou seja,
saindo o povo do Egito, Deus não levou eles pelo caminho mais curto, não levou pelo caminho mais próximo, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte para o Egito, versículo 18, primeira parte, mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho. Deixa eu só fazer uma consideração, depois a gente vai ler o segundo texto, que está em Êxodo 32, versículo 1. Esse texto diz o seguinte: Deus, que nos guia e que nos conduz, às vezes, eu não vou dizer nem geralmente, nem a maioria, nem a minoria, porque eu não sei, mas às vezes, nesta ocasião, Deus guiou o povo não pelo caminho mais curto, mas pelo caminho mais longo. Nós muitas vezes questionamos por que está tão difícil a caminhada, por que está tão difícil a resposta, por que está tão difícil chegar no destino final, e nós reclamamos para Deus, Deus, por que tu me levou no caminho mais longo? Porque Deus não vai geralmente ou sempre te levar pelo caminho mais simples e fácil, não. Normalmente, Ele nos leva pelo caminho mais longo, e o texto diz ali, fez isso porque não queria que o povo se arrependesse pelas guerras que eles enfrentariam se eles fossem no caminho mais curto. Pastor Ribeiro está aqui, o nosso comandante brigadeiro, ele sabe muito bem que quando você está se aproximando para fazer um pouso, ou você está em pleno voo, se aparece uma CB, que é uma nuvem complexa de se atravessar, você não tem as ferramentas ou a aeronave, o maquinário necessário para isso, a torre de comando, que diz qual é o destino e o direcionamento que a aeronave tem que ter, fala o seguinte: não vai reto, vai ao redor, vai por um caminho mais longo, porque você não está vendo aí no seu radar, mas eu estou vendo guerra pela frente, eu estou vendo luta pela frente, eu estou vendo enfrentamento, eu estou vendo queda, eu estou vendo acidente, eu estou vendo tragédia pela frente. Por isso, às vezes, Deus nos encaminha pelo caminho mais longo. Ele nos leva ao redor, não é para machucar a gente, não é porque Deus quer o nosso mal, não é porque Deus gosta de ver a gente sofrer, não, é que se a gente fosse pelo caminho mais curto, o sofrimento era inevitável, e Deus às vezes fala, além de te livrar dos inimigos grandes, que vocês não estão preparados para enfrentar, eu vou levar vocês pelo caminho mais longo. Por quê? Porque durante o processo eu vou preparar, eu vou dar musculatura, eu vou dar talento, eu vou levantar vocês para vocês enfrentarem os gigantes que vocês, se fosse muito prematuro, muito rápido, vocês não estariam prontos, nutridos. Você já viu que uma criança prematura tem que ficar na incubadora? Tem que ficar um pouco mais de tempo guardada, por quê? Porque ela não está nutrida, forte, vigorosa o bastante para enfrentar a vida. E assim às vezes é conosco. Talvez você não saiba, você está caminhando no caminho mais longo, é porque o caminho curto era muito perigoso para você. Deus está te preparando nesse caminho, Deus está te fortalecendo nesse caminho. Ah, pastor, eu estou muito tempo no deserto, daqui a pouco vai chegar a terra prometida. Mas o deserto é o colégio de Deus, ao contrário do mundo, o mundo é assim, ó. Primeiro você faz a lição, aprende a lição, para você fazer a prova. Com Deus é diferente. Primeiro você passa pela prova, para depois aprender a lição. Eu creio que esse deserto que a gente está enfrentando é uma lição. A pandemia é um caminho mais longo que nós estamos tomando para chegar no local. Eu tenho falado com alguns pastores, eu nem li o outro versículo e eu já estou pregando aqui. Eu tenho falado com muitos pastores, eles têm falado assim, pastor, a igreja estava começando a se reerguer de novo, estava voando de novo, estava bombando de novo, e lockdown. Depois, quando estava subindo de novo, lockdown. Agora que estava lotado de novo, lockdown. Sabe o que eu entendo com isso? É que Deus está nos preparando para a terra prometida. Se você acha que já está bom desse jeito, é porque você não viu o que Deus tem preparado para você. E Ele está dando para a gente musculatura, Ele está dando para a gente fé, Ele está dando para a gente vigor e intrepidez, para a gente realmente entender o que Ele tem preparado para a gente. Mas pastor, estava muito bom. Não, você está no deserto ainda, tu nem entrou na terra prometida. O grande problema da gente viver no deserto é que a gente se acostuma com a provisão diária de Deus. Porque a gente anda e Deus manda o maná. É tão bom a gente vir, Deus manda a gente, Deus manda a provisão, Deus manda a coisa, a gente fica assim, glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque eu não fiz nada e Deus proveu.
Deserto é assim. O que o povo fez? Nada. Mas Deus ia provendo. Só que não se acostume, não. Deus parou de prover, Deus está calado. Não, por quê? Porque é uma mudança de ciclo. Você não foi feito para viver de milagres diários de Deus, não. Deus falou o seguinte: se você precisa de um maná diário, é porque você está no deserto. Te prepara que vem terra prometida. Terra prometida não é um milagre todo dia, não. Sabe como funciona a terra prometida? Tudo que você plantar, você vai colher. Em fartura, em grandemente. Deus está preparando a nossa fé, porque tudo aquilo que nós estamos semeando com suor, com choro, nós vamos colher com alegria. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Então, deixa eu pegar isso e aplicar. Êxodo capítulo 32. Não começou a mensagem ainda não. Segura o glória a Deus e aleluia, meu irmão. Êxodo 32, versículo 1. Mas o povo, vendo que Moisés tardava, olha, aqui Deus já tirou, levou pelo caminho mais longo, e Deus já tirou, já fez maravilhas na vida do povo de Israel, que saiu do Egito. Êxodo 32, mas o povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte, cercou-se de Arão, disse: levanta-te, faze-nos um Deus que vá diante de nós. Porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, nós não sabemos o que aconteceu. Arão disse: tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos, de vossas filhas, trazei-nos. Então todo o povo, tirando os pendentes de ouro que estavam em suas orelhas, os trouxe a Arão, e ele recebeu em suas mãos com um buril, e deu forma ao ouro, e dele fez um bezerro de fundição. Então eles exclamaram: eis aqui, ó Israel, teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante do bezerro, e fazendo uma proclamação, disse: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte levantaram-se cedo, oferecendo holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se a comer e a beber, depois levantou para folgar. Versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés, Moisés está lá em cima do Sinai, recebendo de Deus instrução, as tábuas da lei, a planta do tabernáculo. Ei, Moisés, vai e desce, porque o povo que eu fiz subir da terra do Egito se corrompeu depressa demais, e se desviou dos meus caminhos que eu ordenei. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, adoraram a ele, e ofereceram sacrifícios, e disseram: eis aqui, ó Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: eu tenho observado este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Esse processo é para tirar a dureza do nosso coração, do nosso corpo. Agora, pois, deixa-me, Moisés, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os consuma, e eu farei de ti uma grande nação, Moisés. Moisés, porém, suplicou ao Senhor Deus, dizendo: Senhor, por que acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? O que hão de dizer, falar os egípcios, falando: para mal os tirou, para matá-los nos montes, para destruí-los da face da terra? Torna-te da tua ardente ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, lembra-te de Isaque, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, Senhor, e lhes disseste: multiplicarei os vossos descendentes como a estrela do céu. Lhes darei toda a terra de que tenho falado, e eles possuirão por herança para sempre. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer a seu povo. Virou-se Moisés, desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ora, ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido nem de vitorioso, nem de vencido, mas é a voz dos que cantam que eu ouço. Chegando Moisés ao arraial, viu o bezerro e as danças. Acendeu-lhe a ira, e ele arremessou das mãos as tábuas e as despedaçou ao pé do monte. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Esse segundo texto, ele fala de um pecado muito grande que o povo de Israel cometeu.
Deus tira e guia eles pelo deserto e leva-os até o Sinai. Chegando no Sinai, Deus fala assim: Moisés, eu quero falar com o meu povo. O povo não queria, ele sobe sozinho. E Deus entrega as tábuas da lei na mão de Moisés. Quando Moisés desce, ele percebe que o povo está adorando um bezerro de ouro, um Deus esculpido por mãos humanas. E aqui eu vejo dois pecados gigantescos. Primeiro, ingratidão. Além da idolatria, que era adorar um Deus que não era um único Deus, eles estavam atribuindo àquela estátua, aquele Deus de ouro, todas as obras que eles haviam recebido através da poderosa mão de Deus. Quando Moisés desce com as tábuas da lei, com a obra de Deus na sua mão, vê aquilo, ele se enfurece, e ele joga no chão e ele quebra essas tábuas. Deus disse para ele: desce, o meu povo se desviou dos caminhos que eu guiei muito rápido, muito fácil. Desce lá para você ver. E eu quero rapidamente guiar você pelo caminho que Deus guiou o seu povo, para você e eu concordarmos. Realmente a gente, o povo, a gente se desvia dos caminhos de Deus fácil demais. A gente desiste dos propósitos de Deus rápido demais. Para a gente poder entender isso, me deixe resumir. Do capítulo que nós lemos aqui, o capítulo 32, nós vamos fazer uma rápida viagem do capítulo 1 do Êxodo até o capítulo 32, para a gente poder entender por que o povo desistiu rápido demais. Êxodo capítulo 1. Faraó vê que o povo de Israel já é muito grande e começa a temer a superpopulação, com medo de um golpe de Estado. Ele passa um decreto: todos os filhos de sexo masculino dos hebreus, pela minha autoridade, terão que ser mortos. Ele passa essa lei primeiro para as parteiras, que são aquelas que estão nos hospitais cuidando dos partos. Mas ao invés das parteiras obedecerem à ordem, Deus toca no coração e amolece o coração das parteiras. Ao invés de matar estas crianças, elas acalentam, amamentam e cuidam dessas crianças. Como não dá certo o plano dele, no capítulo 2 de Êxodo, ele aperta um pouco mais. Ele fala: não são mais as parteiras agora, mas qualquer egípcio dessa terra tem autorização e autoridade para, encontrando um menino hebreu de até 3 anos, novinho, criança, tem a minha autorização de pegar essa criança e jogar ela no Nilo. Durante essa aflição, esse pano de fundo, Arão e Joquebede, que já tem 2 filhos, Miriam e Arão, ela tem um 3º filho, Joquebede. Esse menino chama-se Moisés. O pequeno Moisés nasce no meio disso tudo. Ela tenta esconder ele. Vão matar. Ele não pode. Só que uma criança, amigo, não tem como esconder. Eu estou aqui no culto. Se a criança está com fome, todo mundo no culto vai saber que ela está com fome. Se a criança está com dor, todo mundo no culto vai saber que ela tem dor. Por quê? Porque a criança chora. Criança faz barulho, isso é a natureza dela. Então durante um tempo, essa família consegue guardar, mas daqui a pouco não dá mais. Ele chora, ele reclama, ele tem cólica, ele tem dor, ele está sujinho, e ele começa a chorar. E a mãe, com medo de pegarem ele e matarem no Nilo, tem um projeto, tem uma ideia. Vamos fazer um cesto que boia, vamos colocar o menino ali dentro, e vamos colocar no Nilo, e a gente acompanha, para ver se alguma família consegue pegar essa criança e longe daqui, longe dessa ameaça, consiga cuidar do pequeno Moisés. Soltam a criança, vai parar na mão de quem? Da filha de Faraó. A mão de Deus, cuidando de cada um de nós. No meio de um momento de tantas mortes, de tanta coisa, às vezes, a mão de Deus vai cuidando de cada um de nós. Chega na filha de Faraó, que olha e fala: eu vou cuidar desta criança. Leva a criança para o palácio, e de 1 aos 40 anos de idade, Moisés cresce no palácio. Aquele que ordenou a morte de Moisés é quem financia o crescimento, a saúde, a alimentação e a educação. Eu tenho essa palavra para você: no mar onde muitos morreram, Deus vai fazer você ganhar vida, Deus vai cuidar da sua família. Eu vejo a mão de Deus protegendo a nossa igreja. Até os 40 anos, Moisés fica no palácio aprendendo tudo: ciência, geografia, a lutar, a ler, cultura, ciência, música,
reinado, governo, 40 anos sendo financiado por aquele que queria o matar. Só que tem uma hora que o chamado de Deus sempre vai falar mais forte. A gente pode até querer se desviar dos caminhos que Deus quer nos guiar, mas uma hora, não, uma hora ele tem um encontro com a gente, uma hora ele puxa a gente. Moisés está andando pelo Egito e ele vê um egípcio maltratando um hebreu. Aí, lá dentro dele, o chamado, o Espírito Santo, dentro dele fala assim, não, isso está errado, isso não pode ser. Ele intervém e ele acaba matando o soldado egípcio no meio dessa história. Ele tenta esconder e enterrar, só que ele é encontrado e foge para o deserto. Primeiro aprendizado aqui. Isso é um prenúncio do chamado dele. Qual é o chamado de Moisés? Livrar hebreus das mãos dos egípcios. Só que aqui ele livrou um hebreu da mão de um egípcio. E o plano de Deus não era esse. O plano de Deus era, eu vou fazer você e a sua vida para livrar todos os hebreus da mão de todos os egípcios. Eu aprendo que quando eu faço a coisa certa, da maneira e na hora errada, eu perco a razão. Ele foi precipitado. E porque ele foi precipitado, ele pagou o preço de ficar 40 anos no deserto. E me deixe falar isso para vocês, não apenas como pastor, mas como líder, falando para pastores. Não adianta apenas fazer a coisa certa, tem que fazer da maneira certa e no momento certo. Muitas coisas nós somos impedidos de fazer, porque a coisa até é boa, é um chamado que Deus colocou no coração, mas a gente faz da maneira errada e na hora errada. Por causa disso, 40 anos de deserto. Lembra Davi? Davi teve um projeto bonito, qual foi? Reconstrução do templo. É bom ou é ruim? Bom. Aí sabe o que Deus fala? Não vai não. Por quê? Porque tem sangue na tua mão. Tu fez coisas erradas no percurso e por causa disso eu não permito que você reconstrua o templo. Não adianta apenas ter uma boa motivação. Ela tem que ser acompanhada de uma boa ação. Porque ele foi precipitado? 40 anos. Aonde? No deserto, pastor? Não, a Bíblia não diz que é no deserto. A Bíblia diz que é atrás do deserto. E lá ele cresce, dos 40 aos 80, 40 anos, casa-se com Zípora, sua esposa, e cuida das ovelhas do seu sogro. Ele está num local longe, atrás do deserto, cuidando de coisas que nem dele é. Se no deserto é ruim, o deserto aponta para sequidão, para falta, para escassez, para crise, imagina atrás do deserto. Aí quando ele está atrás do deserto, que é pior do que crise, que é pior do que sequidão, quem é que aparece? No arbusto, queimando e não consumindo. O Deus Todo-Poderoso. Aparece naquele local e fala assim, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o local que você está pisando é santo. Que local é esse? É atrás do deserto, você está entendendo? Você pode estar no local mais seco, no local mais improdutivo, no local mais infértil, no local mais complicado da sua vida. Se Deus aparece naquele local, Ele torna esse local santo. Pai, mãe, fique tranquilo, continue orando, mas o meu filho está desviado, ele está no mundo. Quando Deus aparecer naquele prostíbulo, eu não sei onde ele está, mas quando Deus aparece no local, o local se torna santo, santo, santo. Deus vai entrar na sua casa, Deus vai entrar no seu trabalho, Deus vai entrar na sua escola, Deus vai entrar no seu táxi, no seu ônibus, no seu Uber, e quando Ele entrar, Ele vai falar, eu estou aqui e eu tenho um plano, e eu vou te guiar no plano que eu designei. Moisés, eu já estou em Êxodo 4, eu tenho uma missão para você. Êxodo 4, o capítulo inteiro quase é Moisés dando desculpas para Deus, razões pelo qual ele não conseguiria fazer o desígnio e o plano que Deus tinha projetado para ele. Não dá não, minha língua é trêmula, eu não sou bom. E ele começa a dar desculpas para o Senhor. Aí o Senhor fala, não se preocupa não, porque quando eu guio alguém, eu dou sinais. Aleluia. Você pode glorificar pelos sinais do Senhor, porque às vezes fala, não está acontecendo nada, eu vou para a igreja e Deus fala algo comigo. Está aí, é um sinal de Deus, eu preciso continuar. Fala, não se preocupa não, eu vou te dar 3 sinais para você entender que eu serei contigo, Moisés. Que sinais são eles? Pega o cajado que está na tua mão, joga no chão, o cajado se torna uma serpente. Pega de novo, se torna um cajado. Está aí, ó. Eu estou te capacitando.
o diabo não vai poder ir contra o chamado que eu tenho na sua vida. Eu estou te capacitando no mundo espiritual. Você terá poder para pegar serpentes e dominar o reino das trevas do inferno, e nada vai poder te parar. Segundo sinal, bota tua mão no peito. Ele coloca, quando ele tira, está leprosa. Quando ele coloca de novo, está sarada. Eu estou te dando poder sobre a carne, Moisés. A carne não vai parar o projeto que eu tenho na sua vida. E por último, pega a água, ele pegou do rio, joga no chão. Quando ele joga, se torna sangue. Aleluia. Estou te dando e te capacitando, dando poder sobre a natureza. A natureza terá que se dobrar diante do chamado que eu tenho para a sua vida. Vai. O Deus que nos chama é o Deus que nos capacita. O Deus que nos chama é o Deus que nos dá sinal. O Deus que nos chama é o Deus que nos guia. Fique tranquilo, Ele te chamou, Ele vai te dar sinais. Quem sabe teve gente essa noite que falou: Senhor, eu preciso de um sinal. Olha Deus falando contigo já. Ele está te dando um sinal. Prossiga, porque o chamado que Ele tem na sua vida, nem inferno, nem carne, nem natureza, nem pandemia, nem crise, nem governo, nada pode parar. Se Deus é com você, ninguém pode ser contra você. Aleluia. Aleluias. Aí Êxodo capítulo 5. Vai lá diante de Faraó. Ele chama o irmão dele, Arão. Vamos lá comigo. Aí ele chega diante e falou assim: eu vim livrar os hebreus. Eu vim tirar o povo de Israel aqui do Egito. Aí Faraó falou: ah é? E quem foi que mandou? Aí ele encheu o peito e disse assim: o eu sou me enviou. Isso só tem efeito na igreja. Porque o efeito não foi esse com o Faraó, não. Ele falou: quem? Conheço não. Imagina. Balde de água fria, depois de receber sinal, depois de ver um arbusto, depois de tudo aquilo, chega e fala: não sei quem é não. Aí ele sai meio melindroso. Aí Deus fala: não se preocupa, Moisés. Faraó vai conhecer o poder do eu sou. Então, durante os capítulos 6 a 12, Deus envia 10 pragas para o Egito, mostrando o poder do eu sou, contra aqueles que se levantam, contra quem é chamado de Deus. De 6 a 12, o povo é assolado por 10 pragas. Quando chegou na última, o povo não aguentou mais. Não foi apenas a casa de Faraó que sofreu, mas toda a população do Egito, menos a casa dos hebreus. Aqueles que tinham o sangue no umbral da porta, o anjo da morte não entrou. E aí o povo viu aquilo, começou a pressionar Faraó e falou: não, manda esse povo embora. Ninguém aguenta mais. A gente não vai sofrer isso reiteradas vezes. Manda esse povo embora. E Faraó fala: vai embora. Detalhe, nós lemos no texto. Quando eles vão embora, o povo tira pendente, tira brinco, tira colar, tira tudo que eles têm de ouro e de joia do corpo e entregam para os egípcios. Para mim, como uma forma de falar assim, ó: vai embora. E se faltar dinheiro, não precisa, está aqui para vocês. Nós não queremos ver vocês aqui nem pintados a ouro. Não voltem mais aqui. Pega todas as posses que nós temos. No capítulo 13 de Êxodo, o povo sai do Egito. E quando o povo sai, Deus envia coluna de fogo de noite para aquecer. Aquecedor central no meio do deserto. Durante o dia, Deus manda nuvem, coluna de nuvem, para poder proteger o povo do sol. Ar-condicionado central no meio do deserto. Quando o povo chega no capítulo 14, se depara com um mar na frente deles. Estamos encurralados. Na frente tem mar. De um lado deserto, do outro montanha. Quando olham para trás, o exército de Faraó, com sangue no olho, querendo matar e atropelar e acabar com a raça do povo de Deus. Aí o povo começa a reclamar: Moisés, foi para isso que tu nos tirou daqui? Para sermos encurralados e mortos e humilhados no meio do deserto, sem honra, sem dignidade? Pelo menos lá tinha casa, eu morreria, mas aqui não tem nada. Aí Moisés falou uma das coisas mais lindas para mim na Bíblia: parai e vede o livramento que Deus dará. E ele fala assim, ó: o Senhor pelejará por vós. Aleluia, aleluia. E ele falou na fé,
Por que ele falou isso na fé? Porque depois de falar nisso ele chegou: Senhor, eu disse para o povo que tu ia pelejar por nós. Eu disse para o povo esperar que tu faria algo, e agora, Senhor? Ele falou: Moisés, por que reclamas? A mim, diga ao povo que... Você está preparado para o que Deus quer falar para você essa noite? Nós estamos enfrentando um mar vermelho, literalmente. Eu estou vendo aqui ali pessoas que perderam um esposo, filhos aqui. É um mar vermelho. Deus está mandando você marchar. Deus falou: não acabou por aí meu plano, não. Vocês vão chegar na terra prometida. Eu sei que existem algumas coisas e eu trato no meu tempo, eu cuido, eu recolho. Nada acontece sem passar pelo filtro da minha onipotência, onipresença, onisciência, da minha soberania. Passa tudo pela minha mão. Mas a palavra de Deus para São José dos Campos nessa noite é: marche, marche, marche. Senhor, vai marchar para onde, Senhor? Tem um mar na nossa frente. Aí o Senhor fala: Moisés, tu não lembra do sinal, não? O que tu tem na mão? Tem um cajado, que ora é cajado, ora é serpente. Falou: pois é, agora esse cajado que é serpente vai se tornar uma chave, aponta para o mar vermelho, que o mar vai se abrir, e esta porta eu estou preparando para o meu povo. Ele aponta, o mar se abre, o povo passa a pés enxutos. Quando eles atravessam, eles olham para trás. E eles veem que o exército de Faraó está atravessando na porta que Deus havia aberto. Senhor, e agora? Aquela porta que tu abriu, Senhor. O exército também está passando e vai alcançar a gente, vai matar a gente. Ele: Moisés, o que tu tem na tua mão, rapaz? Senhor, eu tenho um cajado, que ora é serpente, ora é chave. Pois é, chave que abre de um lado... é a mesma chave que fecha do outro. Aponta de novo para o mar. Aponta de novo, Moisés, para o mar, que o mar vai se fechar. Ele aponta, o mar se fecha. O povo louva ao Senhor. A gente entra no capítulo 15. Ele e a sua irmã Miriam começam a dançar na presença de Deus. Aí chega. É só um capítulo de alegria, porque logo depois tem reclamação. Capítulo 16, Êxodo 16. O povo reclama, porque Deus está mandando maná. Só que maná é muito seco. O povo quer carne. Não dá para comer maná todo dia. Quem gosta de ficar comendo pão todo dia, pão sem nada? Eu lembro que a gente ia para retiro. Não foi o retiro de casais. Aquilo ali foi chique demais. Aquilo ali já é terra prometida. Mas eu já passei pelo deserto dos retiros da Assembleia de Deus, onde não tem água aquecida, onde é um chuveiro para 70 meninos, onde é cheio de carapanã, de mosquito, de pernilongo. Você deita no chão. Aí a gente comprou colchonete. Sabe aqueles colchonetes que vendem na loja americanas, que parece um guardanapo dessa grossura assim? Aquilo e nada é a mesma coisa. Aí a gente chegava, hora do lanche. A gente abria, a gente chamava de pão com epa. Sabe por quê? A gente pegava o pão, abria, epa, não tem nada. Moisés, ninguém aguenta mais comer maná, seja lá o que é. O povo quer carne. Senhor, o povo quer carne. Não tem problema não. Manda o povo levantar a mão. Eu acho bonito isso, porque Deus fazia as codornizes, codorna, voar na altura da cabeça ou das mãos das pessoas. Então tudo que eles tinham que fazer para pegar carne era levantar a sua mão e tomar posse. Quem é que pode fazer isso? Quem é que pode levantar a mão e tomar posse daquilo que Deus está enviando até você? Você está vendo? O povo queria carne. Está aí carne para vocês. Levanta a tua mão aí, que eu vou dar a provisão que vocês querem. Aí eles pegavam, levantavam a mão. Já tinha o pão. Aí eles pegavam 2 codornizes, 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola picles e se converte, crente. Deus não é o Ronald McDonald, não. Aí o povo começou a comer comida gostosa, carne. Foi pouco tempo. Moisés, o povo está reclamando de novo. Por quê? Porque estão com sede agora. Só pão e carne entala. Aí, Senhor, não sei mais o que fazer. O povo quer água, Senhor. Eu estou no meio do deserto. E agora, Moisés? O que tu tem na tua mão, Moisés? Senhor, eu tenho um cajado.
que ora é serpente, ora é chave. Pois é, agora isso vai se tornar uma bica, uma torneira. Toca na pedra que eu vou fazer água sair do meio do deserto e você vai dar de beber para todas as pessoas. Versículo 18, Jetro, o sogro dele, leva Zípora e seus filhos junto a Moisés. Sabe por quê? Porque as conquistas que Deus tem para a sua vida devem ser vividas com a sua família. O que Deus tem para a sua vida, Ele inclui a sua família também. Sucesso sem família é fracasso. Tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, toda a provisão, todo milagre, toda a porta aberta, toda a resposta de Deus para a sua vida, deve incluir também a sua esposa e os seus filhos, porque Deus ama a família. Família. E aí a gente chega no capítulo 19. Aqui o negócio começa a degringolar um pouco mais. Por quê? Capítulo 19 estão na península do Sinai. Estão na base do Monte Sinai. Aí Deus fala assim: Moisés, eu quero entregar algo lindo para o meu povo. Só recapitulando. Desde que Deus tirou o povo do Egito até chegar ao Sinai, levou aproximadamente 3 meses, 90 dias. Então eles viveram 90 dias de experiências sobrenaturais. Todo dia caía maná, todo dia tinha água, todo dia tinha codorna, todo dia tinha coluna de fogo, todo dia tinha coluna de nuvem. Deus fazia, e esse povo viveu em 90 dias, o que a gente não vai viver na nossa vida inteira. Tremendo o projeto que Deus tinha com esse povo. Então, depois disso, e isso é até o versículo 19, do versículo 19 ao 32, é quando Moisés sobe e está no Sinai. Do 19 ao 32, o tempo que Moisés fica no Sinai são 40 dias. Eles ficam 90 dias no deserto. Vamos recapitular? 400 anos no Egito. Só 90 dias experimentando coisas sobrenaturais e 40 dias parados, esperando na base do Sinai. Porque Deus desce, e quando Deus desceu, deu trovoada, deu fogo, deu luz reluzente em cima, no cume do monte. Aí o povo ficou com medo. Falou: mas a gente não vai subir não, estamos com medo. Que é isso? Sobe você, você nos representa, você é o nosso porta-voz. Aí Deus falou: Moisés, o povo não quer me ver, quer me ouvir não? Não, Senhor, estão com medo de ti, eles não querem te ouvir não. Não tem problema. Diga para o povo que se eles tocarem, os animais deles tocarem na base do monte, serão fulminados instantaneamente. Porque quem não quer ouvir a minha voz, eu vou impor limites. E tu sobe. Aí ele sobe. Durante, gente, 40 dias, ele tem experiências sobrenaturais com Deus. Deus dá para ele a lei civil, a lei moral, a lei religiosa, a planta do tabernáculo, os utensílios do tabernáculo, diz como os utensílios e que material deve ser feito, quem deve fazer esses materiais. E Deus faz para mim a obra-prima. Ele esculpe com a sua própria mão 2 tábuas. E ele, com a sua própria caligrafia de Deus, escreve com o dedo os 10 mandamentos. Então, Êxodo 24 é a última visão que o povo tem de Moisés, subindo. A nuvem cobrindo ele e não consegue ver mais nada. De Êxodo 24 a 32, 40 dias se passam lá em cima. Nesses 40 dias, o povo fala: cadê Moisés? Sumiu, morreu, não vai aparecer mais não. Vamos fazer para a gente um Deus. Porque a gente não tem mais quem guia a gente não tem mais líder. Vamos fazer um Deus para podermos adorar e atribuir a Ele todas as coisas que aconteceram. Você concorda com Deus que o povo se desviou rápido demais dos caminhos? Fácil demais? 400 anos, grande parte desses 400 anos com condições análogas à escravidão. Depois 90 dias vivendo sobrenatural. Não pode esperar 40 dias, não? Posso perguntar isso para algum de vocês, irmãos? Você não pode esperar uma quarentena, não? Que você fala mal de Deus, reclama de Deus, desvia dos caminhos do Senhor. Olha para trás, olha de onde Deus já te tirou. Você ficou 400 anos, escravo do Egito, escravo do pecado. Deus te arrancou de lá, Ele fez uma obra grandiosa na sua vida. Será que você não pode esperar 40 dias, uma quarentena de silêncio de Deus? Meu Deus.
Meu Deus. Espera um pouquinho, tá? Enquanto você acha que Deus não está fazendo nada, Deus está lá em cima, escrevendo o projeto mais lindo da sua vida. Está escrevendo a próxima capítulo da sua história. E não é uma verdade, porque pedra para o homem remete a barreira. Pedra para o homem remete a impossibilidades, a obstáculos. Mas onde você vê pedra, Deus vê página. Foi na pedra que Ele está escrevendo o próximo capítulo da sua vida. Aquilo que Ele está escrevendo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Espere mais um pouquinho. É bênção para a tua casa e bênção para a sua vida. Aí esse povo, Arão, demorando, faz para a gente aí um bezerro de ouro. E aqui é muito simples a gente entender. Ele, a Bíblia fala, ele fez através de um buril de fundição um bezerro. O que é isso? É quando você pega ouro, queima ele até ele derreter, e você pega o ouro líquido, o metal líquido, coloca numa forma, num molde, e quando esfria, ele toma a forma do molde. Então você lembra dos pendentes do ouro que o povo egípcio deu para o povo de Israel quando eles estavam indo embora? Então Arão falou assim, ó, me dá todo esse ouro do Egito, que a gente vai derreter e vai colocar dentro dessa forma, e nós vamos fazer um Deus, um bezerro de ouro. O ouro eu sei de onde veio. A minha pergunta é, de onde veio a forma? Eles acharam a forma no deserto? Tinha uma forma de bezerro? Não. Sabe de onde veio a forma? Do Egito. Forma do Egito no arraial de Israel dá errado. Molde do Egito na casa de Deus dá errado. Quais são os moldes da sua casa? Eu questionei isso no nosso retiro. Qual é a base do ensino? Qual é a base do relacionamento? Qual é a base da educação dos seus filhos? Quais são as conversas? Lembra daquele corinho? Cuidado o olhinho o que vê, cuidado o boquinha o que fala, cuidado o ouvido o que ouve, cuidado não sei o que não sei o que. Você lembra disso? Qual é a forma? Qual é o molde da sua casa e da sua vida? Não é a igreja que tem que imitar o mundo, não, gente. É o mundo que tem que imitar a igreja. Nós não precisamos da forma do mundo para ver a manifestação de Deus. Nós não precisamos do molde do mundo para ver a provisão de Deus aqui dentro desta casa. Molde do mundo dá problema dentro da casa do Senhor. Aí Deus já sabe o que está acontecendo. Fala, Moisés, desce. Por quê? Porque o povo se corrompeu rápido demais. Eles fizeram um bezerro de ouro e atribuíram a este bezerro tudo aquilo que eu fiz. Aí Deus faz uma proposta para Moisés. Faz o seguinte, Moisés. Eu vou acender a minha ira e eu vou exterminar esse povo. E ele propõe algo parecido com o que propôs para Noé. Só que Noé foi de proporção mundial, universal. Aqui foi proporção local. O que ele fez com Noé? Eu vou recomeçar, reiniciar a humanidade através da tua família, Noé. O que ele está falando para Moisés é a mesma coisa. Moisés, deixa eu matar todo mundo, que eu vou reiniciar o meu povo através de ti. Aí Moisés fala assim, não, Senhor. Não. Arrepende-te da tua ira. Nem vou entrar muito nisso. Pastor Ribeiro pode falar muito bem aqui, mas o arrependimento aqui não é arrependimento do homem não, tá? Porque você fala, pastor, mas a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas esse arrependimento é a maneira do homem querer explicar a ação de Deus. Porque o homem faz assim, ó, homem erra e depois se arrepende. Por que eu fiz aquilo? Homem deixa de fazer algo e depois se arrepende. Por que eu não falei aquilo ou não fiz aquilo? Me arrependi de não ter feito. Deus é o contrário. Antes de fazer, Deus já fala, não vou fazer não, eu vou me arrepender, eu vou mudar. Então Deus funciona diferente da gente, não é o nosso arrependimento não. Mas Deus fala, eu vou exterminar esse povo. Eu acho que de vez em quando Deus fala isso para mim. Hoje eu vou matar o André. A Nayane vai junto porque está com ele, de tabela. Eu acho que de vez em quando ele olha para a nossa liderança, para a nossa diretoria, assim, eu vou jogar um asteroide na cabeça de todos eles, eu vou matar todo mundo. Quantas vezes a gente não peca? A gente é ingrato com Deus que nos deu tudo. E às vezes sério mesmo, eu acho que ele faz isso. Ele fala assim, hoje não passa. Está ali todo mundo no centro de convenções, Central e Norte, beleza, lindo. 600 coelhos com uma cajadada só. Vai ser só um em cima do centro de convenções que eu extermino com todo mundo. Quando Deus talvez pense assim, o nosso Moisés, lá no céu,
de mão furada, estende a mão e fala assim: não, Senhor, não faz isso não. Faz isso não, Senhor. Lembra da tua promessa. Lembra-te do teu amor. Eu desci e eu morri por eles. Quantos podem glorificar a Deus? Porque tem alguém que intercede por você diante do Pai. E quem intercede por você não é a mãe não, é o próprio filho que está intercedendo por você. A mãe precisa de intercessão. Não faz isso não. Aleluia. Aí Moisés desce. Já estou terminando. Se o pessoal quiser subir aqui. Moisés desce do monte com as tábuas. E o texto que nós lemos dizia assim, que era a obra de Deus para Moisés. Nós somos pentecostais, assembleiano. O que é obra? Para assembleiano? É a mesma coisa que trem para mineiro. É tudo. Esse trem, essa obra, não é? Por quê? Porque ele fala, a minha família é obra de Deus para a minha vida. Essa igreja é obra de Deus para a minha vida. Vocês são obras de Deus para a minha vida e para todos os pastores. Tudo que Deus faz na minha vida é obra de Deus. Quantos aqui tem obra de Deus? Quantos já receberam alguma obra? Então, para a gente até, tudo é obra de Deus. Então o texto fala, está aqui, Moisés. Pega, e essa é a obra que eu tenho para ti e para o povo. Leva lá. Aí Moisés vai descendo, com as tábuas esculpidas pela mão de Deus. E a caligrafia deve ser uma letra bonita, hein? A letra do próprio Deus. Ele desce. E quando ele vê aquele barulho de adoração, não parece guerra. Eu não estou ouvindo barulho de vencedor nem de perdedor. Parece festa. Aí quando Moisés desce e vê aquele bezerro sendo adorado, a ira dele que se acende. Ele não acredita no que ele está vendo. Ele se sente traído. E ele pega a obra de Deus na vida dele, joga no chão e despedaça. Por que eu dei toda essa volta? Para chegar nesse ponto final. O povo pecou contra Moisés. E errou contra Moisés e pecou contra Deus. Daí Moisés jogou a obra no chão. A minha simples recomendação para você, baseada nesse fato, é: não quebre a obra de Deus na sua vida porque alguém errou contra você. A gente é machucado todos os dias por alguém. Geralmente a gente é machucado por quem está perto da gente. Não é? Porque a gente só é machucado quando a gente está vulnerável. E nós só somos vulneráveis por pessoas íntimas. Geralmente são essas que nos machucam. E quando elas nos machucam, eu conheço quantas pessoas eu não estou tratando durante essa pandemia, voltando para a igreja, mas pessoas que foram machucadas, que se desviaram dos caminhos do Senhor, que fizeram as coisas absurdas no mundo, porque aqui dentro, no arraial de Israel, foram machucadas. Porque viram algo, ouviram algo, ou lhe disseram algo, e elas se sentiram tão machucadas, que elas pegaram a obra de Deus, e arremessaram e despedaçaram no chão. Não quebre a obra de Deus na sua vida, porque alguém errou contra você. Fique de pé. Depois de quebrar, aleluia, sinta a presença de Deus aqui. Depois de quebrar, ele viu, e agora? Aquilo que Deus confiou a mim, eu joguei fora. Aquilo que Deus colocou na minha mão, eu despedacei. E agora, Senhor? Ele clama. Já era. Não tem mais jeito. Talvez você deva estar se perguntando isso. Olha o que Deus diz para Moisés. Moisés, sobe de novo no monte, Moisés. Eu continuo no mesmo lugar, Moisés. Sobe de novo aqui, Moisés. Porque dessa vez vai ser um pouco diferente, mas não se preocupe. Por quê? Porque dessa vez não sou eu que vou esculpir a pedra. É você. Você vai talhar as tábuas. Mas eu vou escrever a mesma história em novas tábuas. Eu estou pregando isso para alguém? Eu estou pregando isso para alguém? Eu estou pregando isso para alguém, alguém que quebrou a obra de Deus, alguém que largou um caminho que Deus estava te guiando, e você fala, já era, estragou, passou o tempo, eu envelheci, perdi o time, perdi a oportunidade. Deus está falando, abriu mais uma porta de oportunidade agora.
sobe no monte que eu vou escrever a mesma história, só que em Pedras Novas. Eu quero falar